A leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 4 de julho, que é o dia 185 dos 365. Em 2 Reis, capítulo 23, versículo 31, até capítulo 25, versículo 30. Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 3 anos. Sua mãe se chamava Hamutal e era filha de Jeremias de Libna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. O faraó Neco prendeu Joacás em Ribla, na terra de Ramate, para impedir que reinasse em Jerusalém. Também exigiu que Judá pagasse um tributo de 3.500 quilos de prata e 35 quilos de ouro. Em seguida, o faraó Neco escolheu Eliaquim, outro filho de Josias, como sucessor de seu pai, e mudou o nome dele para Joaquim. Joacás foi levado como prisioneiro para o Egito, onde morreu. A fim de obter o ouro e a prata que o faraó Neco havia exigido como tributo, Joaquim cobrou dos habitantes de Judá um imposto proporcional às posses de cada um. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Zebida e era filha de Pedaías, de Ruma. Ele fez o que era mau aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a terra de Judá. Joaquim se rendeu e lhe pagou tributo por 3 anos, mas depois se rebelou. Então o Senhor enviou bandos de saqueadores babilônicos, sírios, moabitas e amonitas contra o reino de Judá para destruí-lo, como tinha anunciado por meio de seus profetas. Essas desgraças aconteceram a Judá por ordem do Senhor. Ele havia resolvido expulsar Judá de sua presença por causa dos muitos pecados de Manassés, que haviam enchido Jerusalém de sangue inocente. O Senhor não perdoou esse pecado. Os demais acontecimentos do reinado de Joaquim e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Joaquim morreu, se reuniu aos seus antepassados. Seu filho Joaquim foi seu sucessor. Depois disso, o rei do Egito não se atreveu a sair de suas fronteiras, pois o rei da Babilônia conquistou toda a região que antes havia pertencido ao Egito, desde o ribeiro ao Egito até o rio Eufrates. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 3 meses. Sua mãe se chamava Neusta e era filha de Eunatã, de Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Durante o reinado de Joaquim, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram contra Jerusalém e a cercaram. O próprio Nabucodonosor chegou à cidade durante o cerco. Então Joaquim, rei de Judá, a rainha mãe, os conselheiros, os comandantes e os oficiais se renderam aos babilônios. No 8º ano do seu reinado, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor havia declarado de antemão, Nabucodonosor levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Removeu todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, havia colocado no templo. O rei Nabucodonosor deportou gente de toda a cidade de Jerusalém, incluindo todos os comandantes e os melhores soldados, artífices e ferreiros, 10.000 pessoas ao todo. Só ficaram na terra os mais pobres. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia o rei Joaquim, a rainha mãe, as esposas e os oficiais do rei e todos os nobres de Jerusalém. Também deportou 7.000 soldados, todos fortes e aptos para a guerra, além de 1.000 artífices e ferreiros. Então o rei da Babilônia escolheu Matanias, tio de Joaquim, como rei de Judá, e mudou o nome dele para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Hamutal, e era filha de Jeremias de Libna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Joaquim antes dele. Estas coisas aconteceram por causa da ira do Senhor contra o povo de Jerusalém e de Judá. Por fim, ele os expulsou de sua presença e o mandou para o exílio. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Assim, em 15 de janeiro, durante o 9º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo seu exército cercaram Jerusalém e construíram rampas de ataque contra os muros. Jerusalém permaneceu cercada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Em 18 de julho, no 11º ano do reinado de Zedequias, a fome na cidade tinha se tornado tão severa que não havia mais nenhum alimento.
Assim abriram uma brecha no muro da cidade. Como a cidade estava cercada pelos babilônios, os soldados esperaram até anoitecer e fugiram pelo portão entre os dois muros, atrás do jardim do rei. Então seguiram em direção ao vale do Jordão. Contudo, o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó, pois todos os seus soldados o haviam abandonado e dispersado. Capturaram Zedequias e o levaram ao rei da Babilônia, em Ribla, onde ele recebeu sua sentença. Mataram seus filhos diante dele, depois lhe arrancaram os olhos, o prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Em 14 de agosto daquele ano, 19º do reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém. Queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Pôs fogos em todos os edifícios importantes da cidade. Depois supervisionou o exército babilônio na demolição de todos os muros de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou todo o povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem para cuidar das videiras e do campo. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze na frente do templo do Senhor, as bases móveis de bronze e o grande tanque de bronze chamado Mar. E levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram os baldes para cinzas, as pás, os cortadores de pavios, as colheres e todos os outros utensílios de bronze usados para o serviço no templo. O capitão da guarda levou ainda o incensário e as bacias e todos os utensílios de ouro, puro ou prata. Era impossível calcular o peso do bronze das duas colunas, do mar e das bases móveis para levar água. Esses objetos tinham sido feitos para o templo do Senhor nos dias de Salomão. Cada coluna media 8,1 metros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna media cerca de 2,25 metros de altura e era enfeitado ao redor com correntes entrelaçadas de romãs feitas de bronze. O capitão da guarda levou como prisioneiro o sumo sacerdote Seraías, o sacerdote auxiliar Sofonias e 3 dos principais guardas das portas. Dentre o povo que ainda estava escondido na cidade, levou um oficial responsável pelo exército de Judá, 5 dos conselheiros pessoais do rei, o secretário do comandante do exército, que era encarregado do alistamento dos soldados, e outros 60 homens do povo. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou os reis da Babilônia em Ribla. E ali em Ribla, na terra de Ramate, o rei da Babilônia mandou executá-los. Assim, o povo de Judá foi enviado para o exílio, para longe de sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Acaim, filho de Safã, como governador do povo que havia deixado em Judá. Quando os comandantes do exército e seus homens souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias governador, foram vê-lo em Mispá. Entre eles estavam Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Netofatia, Tanumete, Jezanias, filho do Maacatita, e todos os seus homens. Gedalias jurou a eles que os oficiais babilônicos não tinham intenção de lhes fazer nenhum mal. Não tenham medo deles, disse. Vivam na terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Mas no 7º mês desse mesmo ano, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era da família real, foi com 10 homens de Mispá e matou Gedalias. Também matou todos os judeus e babilônios que estavam com ele em Mispá. Então, todo o povo de Judá, do mais simples até o mais importante, bem como os comandantes do exército, fugiu para o Egito com medo de que os babilônios lhe fariam. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, Evil-Merodach começou a reinar da Babilônia. Foi bondoso com Joaquim e o libertou da prisão em 2 de abril daquele ano. Falou com ele gentilmente e o colocou no lugar mais elevado que o de outros reis exilados da Babilônia. Providenciou roupas novas para Joaquim no lugar das roupas de prisioneiro e permitiu que ele comesse na presença do rei enquanto vivesse. Assim, o rei lhe deu uma provisão diária de alimento pelo resto de sua vida. Agora em Atos, capítulo 22, versículo 17 até o capítulo 23, versículo 10.
Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão na qual o Senhor me dizia: depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitaria seu testemunho a meu respeito. E eu respondi: Senhor, sem dúvida. Eles sabem que em cada sinagoga eu prendia e açoitava aqueles que criam em ti. E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo. Fiquei ali e guardei os mantos que eles tiraram quando foram apedrejá-lo. Mas o Senhor me disse: vá, pois eu o enviarei para longe, para os gentios. A multidão ouviu Paulo até ele dizer essas palavras. Então começaram a gritar: fora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritavam, arrancavam seus mantos e jogavam poeira para o alto. O comandante trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse açoitado e interrogado a fim de descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Quando amarravam Paulo para açoitá-lo, ele disse aos oficiais que estavam ali: a lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? Ao ouvir isso, o oficial foi ao comandante e perguntou: o que o senhor está fazendo? Este homem é cidadão romano. O comandante perguntou a Paulo: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, eu sou. Eu também, disse o comandante, e paguei caro por minha cidadania. Paulo respondeu: mas eu sou cidadão de nascimento. Quando os soldados que estavam prestes a interrogar Paulo ouviram que ele era cidadão romano, retiraram-se de imediato. Até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano, pois tinha mandado amarrá-lo. No dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho dos líderes do povo. Queria descobrir exatamente qual era o problema, por isso soltou Paulo e mandou que o trouxesse diante deles. Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. No mesmo instante, o sumo sacerdote de Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe dessem um tapa na boca. Então Paulo lhe disse: Deus os ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei ao mandar-me agredir dessa forma? Os que estavam perto de Paulo lhe disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote, respondeu Paulo, pois as escrituras dizem: não fale mal de suas autoridades. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus, gritou: irmãos, sou fariseu, como eram meus antepassados, e estou sendo julgada por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu, fariseus contra saduceus, pois os saduceus afirmaram não haver ressurreição nem anjos, nem espírito, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Houve grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir energeticamente. Não vemos nada de errado com este homem, gritavam. Talvez um espírito ou um anjo tenha falado a ele. A discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim ordenou que os soldados se retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza. Agora em Salmos capítulo 2, versículo de 1 a 12. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra seu ungido. Vamos quebrar estas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa nos céus ri, o Senhor zomba deles. Então, com sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. Ele diz: estabeleci meu reino no trono em Sião, em meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu o gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e a despedaçará como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes. Aceitem as advertências governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegrem-se nele com temor. Sujeitem-se ao Filho para que ele não se ire. E vocês,
não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Agora em Provérbios, capítulo 18, versículo 13. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Até amanhã, no dia 5 de julho.